Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha ao vivo aqui pela TV Justiça a sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Podemos nos sentar. Declaro aberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de setembro de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação e, não havendo, declaro aprovada a ata. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Osman Lins, Vitória do Santo Antão, Pernambuco; Unimetrocamp de Campinas, São Paulo; Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos e tenham uma proveitosa tarde acompanhando a nossa sessão. Senhoras e senhores, a pauta jurisdicional de hoje ela está bastante enxuta, porque logo em seguida teremos uma sessão administrativa que será um pouco mais alongada em razão de proposições que estou trazendo aos eminentes colegas ao início desta gestão. Chamo agora a julgamento da relatoria do ministro Edson Fachin, com sustentação oral por parte do Dr. João Marcelo Torres Quinelato, procurador federal, o seguinte feito: recurso extraordinário 601.580, procedente do Rio Grande do Sul, no qual é recorrente a Fundação Universidade Federal de Rio Grande, FURG, e recorrido Rodrigo da Silva Soares. Trata-se de tema em repercussão geral de número 57, com a seguinte descrição: possibilidade de servidor público militar transferido e ingressar em universidade pública na falta de universidade privada congênere à de origem. Passo a palavra ao eminente relator, inicialmente para o seu relatório. Senhor presidente, eminentes pares, senhor vice-procurador-geral da República, farei o relato o quanto baste para que possamos aurir a sustentação oral, senhor presidente, mas não sem antes, nesta primeira oportunidade que tenho sob a presidência de Vossa Excelência nesse colegiado, reiterar os sinceros cumprimentos a Vossa Excelência e almejar e tenha pleno êxito no desenvolvimento dos seus afazeres e de suas funções, com muita fé constitucional e muita força institucional. Esse recurso extraordinário, senhor presidente e eminentes pares, 601.580, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, em que é recorrente a Fundação Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, verte em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pretensão para que seja reexaminado o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi assim ementado. E cito entre aspas: para a transferência de servidor público, no caso militar da Marinha, deve ser observada a situação do estabelecimento ser congênere, com a exceção de que somente poderá ocorrer a transferência da instituição de ensino privada para a instituição pública na hipótese de, na cidade de destino,
existir apenas instituição pública que ofereça o mesmo curso superior, orientação do Supremo Tribunal Federal, hipótese em que, satisfeitas as condições de transferência, há direito líquido e certo ao prosseguimento do curso de Direito na Fundação Universidade do Rio Grande, conforme garante o artigo 1º da Lei 95.536 de 97, fecho aspas da citação. Rejeitados em base de declaração, foram opostos os recursos especial e extraordinário e, neste, interposto com fundamento na letra A do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal, aponte-se a violação de um conjunto de dispositivos que no relatório e no respectivo recurso estão indicados, dispositivos esses do texto constitucional. O que é que a recorrente, a Fundação Universidade Federal do Rio Grande, sustenta? Preliminarmente, nulidade do acordo recorrido, uma vez que teria havido ofensa à garantia da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, e no mérito, o que sustenta é que teria sido garantido a servidor público militar o acesso à universidade pública sem a realização de processo seletivo que teria afrontado o princípio da isonomia. A recorrente se funda na alegada ofensa à igualdade de condições para acesso à educação, trata da escassez de vaga e da alta concorrência a que submete os candidatos às vagas da instituição recorrente, faz referência ao dever do Estado de assegurar a todos a gratuidade da educação básica, devendo, segundo a recorrente, o acesso ao ensino superior ser regido pela meritocracia e, isto posto no recurso, o recorrido veio traduzir as suas contrarrazões no argumento segundo a qual a Fundação é a única universidade em Rio Grande, cidade e município do Rio Grande do Sul, que permite ao recorrido continuar seus estudos, não existindo na localidade instituição de ensino privada congênere daquela que frequentava. Aduz outros argumentos, traduz ainda que em decisão monocrática na reclamação 3.850 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, afastou-se ali a similitude de um caso como o dos autos e o paradigma fixado no julgamento da ação direta de constitucionalidade 3324 e, portanto, em seu entender, é hipótese de acepcionar a regra estabelecida naquela ADIM. O recurso foi admitido, o especial no STJ foi desprovido, e aqui reproduzo a ementa. A relatoria desse efeito originariamente se encontrava sob as mãos do eminente ministro Ricardo Lewandowski, a quem sucedi na relatoria do feito, e Sua Excelência determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que fossem sobrestados, tendo em conta a pendência do julgamento do recurso ordinário 576.464, que teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Pleno deste Tribunal em 3 de março de 2008, e reproduzo aqui a síntese do julgamento, que reconheceu ser a questão relevante do ponto de vista social e jurídico. Considerando a perda de objeto daquele recurso extraordinário e do que o sucedeu também como paradigma, o recurso 819.409, foi o presente recurso encaminhado a esta Corte por representar o artigo 57 da repercussão geral. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento do recurso, recebi os autos conclusos e trago à colação o desate do mérito. Essa é a síntese do relatório, senhor presidente. Agradeço ao eminente relator e passo a palavra, então, ao Procurador Federal, doutor João Marcelo Torres Quinelato, pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público. É claro, cumprimentamos o ministro Toffoli pela presidência. Trabalhamos com o ministro desde a época da Advocacia Geral da União, inclusive na primeira
sustentação que fizemos nesse tribunal e é um prazer vê-lo agora de frente, todo o sucesso nessa gestão. Muito obrigado. Senhores ministros, a questão já foi anunciada. O que aqui se discute é o sentido que a Constituição permite dar ao artigo 1º da Lei 9.536, de 97. Esta lei confere um direito a militares e agentes públicos estudantes que sejam removidos por interesse da administração para outra localidade. E o direito conferido pela lei consiste em matricular-se em instituição de ensino dessa nova localidade, não só o militar como agente público, mas também como seus dependentes, isso em qualquer época do ano, é o texto da lei, e independentemente de vaga. O sentido dessa norma foi construído pelo Supremo no julgamento da ADIM 3.324, do ministro Marco Aurélio, julgado em 2004, ocasião em que o plenário decidiu que a constitucionalidade dessa norma pressupõe observância do parâmetro da congeneridade, isto é, se o servidor transferido era egresso de instituição particular, tem direito à matrícula em instituição particular. Se é egresso de instituição pública, aí sim tem direito à matrícula em instituição pública. Nesse julgamento de controle concentrado, o ministro Aires Brito anteviu a questão que agora está sendo discutida nesses autos. O ministro Aires Brito apontou e perguntou como seria a situação em que alguém egresso de instituição particular fosse transferido para local onde não há instituição congênere, onde não há instituição particular. Mas o tribunal entendeu deixar essa matéria para o controle difuso e foi precisamente o que aconteceu agora, sendo essa a matéria dos autos. Transferência sem que haja instituição congênere na localidade de destino. Senhores ministros, nós nos sentimos até no dever de trazer algumas breves informações sobre o impacto administrativo disso nas instituições de ensino. Nós colocamos nos memoriais uma manifestação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em que a pró-reitoria da graduação manifesta preocupação com essas transferências, diz que toda a estruturação do regime didático, pedagógico, administrativo se faz com base nas vagas disponibilizadas pelo MEC e essas transferências, como podem acontecer a qualquer época do ano, são uma demanda inesperada que pode comprometer toda essa organização. Outras universidades ainda vivem esses problemas de transferência, mas, como é intuitivo, e nós estamos vendo isso, esse não é realmente um problema administrativo para todas as instituições de ensino hoje, pelo avanço das instituições privadas, que ainda permitem a congeneridade. Mas, de novo, é preciso lembrar que, para algumas instituições, isso constitui ainda um problema de ordem administrativa, dependendo, inclusive, dos locais distantes em que as universidades públicas hoje até conseguem chegar, e dependendo também do curso em disputa, como, por exemplo, o curso de medicina, que não é tão facilmente ofertado na rede privada. Na UNB, por exemplo, na Universidade de Brasília, isso hoje não é um problema, mas não é nunca demais lembrar que ameaçou a Universidade de Brasília cancelar o vestibular de 2005 pelo excesso de transferência que naquela época aconteceu, e isso até foi uma das causas motivadoras da propositura da ADIM, aqui já referida, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Dito isto, a universidade sustenta que quebrar a regra da congeneridade, tendo em vista a particularidade fática desses autos, é inconstitucional. Por quê? Porque viola, em primeiro lugar, o artigo 206, inciso 1º da Constituição, que assegura o princípio da garantia de mesmas condições para todos para o acesso ao ensino.
igualdade de condições para o acesso ao ensino. É preciso lembrar que esta norma legal aqui tratada, ela é um tratamento diferenciado. Ela é um tratamento especial que se dá a uma categoria profissional que se inclui entre tantas outras dos trabalhadores, e como excepcionalidade dentro de um sistema que, a princípio, deveria ser igual, ela, pelo menos, deveria ser interpretada estritamente, e não de forma amplificada por extensões judiciais, até porque, para isso, não há limite. Veja o caso dos autos. Na folha 4 da petição inicial do mandado de segurança que deu origem, instaurou este processo, o autor afirma que, na realidade, havia, sim, instituição particular no Rio Grande, para onde ele foi transferido, mas era uma instituição particular que não tinha horário compatível com o que ele precisava estudar. Então, o quadro de exceções pode ser múltiplo e se trata, de novo, de uma restrição, de um tratamento diferenciado que deveria, então, sustentamos, ser interpretado estritamente. Também registramos, já foi feito pelo relator, o Ministério Público, não nesses autos, mas em outro que perdeu objeto e foi sucedido por esse, se posicionou no sentido da nossa tese. A subprocuradora Ela Vieco afirmou que a concessão da vaga nas particularidades deste caso implica subordinar o direito coletivo ao direito individual, nesse caso, e implica também refazer o juízo de proporcionalidade que o Supremo adotou no julgamento da já referida ADIM 3324, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Nós queríamos também aqui, senhores ministros, rebater de antemão um possível argumento de que, bem, se o Estado impacta a vida dos seus servidores, removendo-os, ele deveria, então, arcar com isso e acolher esses servidores nos seus braços, que são, por exemplo, as universidades, não é, públicas. Ora, a verdade é que não são as universidades que são impactadas por essa medida. Quem é impactado é a sociedade, que disputa as vagas, porque uma vaga a menos acontecerá por essas transferências, e quem é o titular do direito de, pelo menos, postular essas vagas não é a universidade, são as sociedades, aqueles que pleiteiam ingresso no ensino superior. Também queríamos citar aqui um texto importante, nós colocamos nos memoriais todas as referências, um texto de professores do Boston College, da London University, intitulado Igualdade e Acesso no Ensino Superior. Este texto relevante analisa o fenômeno da expansão, que é só do Brasil, mas mundial, que houve nos últimos anos, a expansão do acesso ao ensino superior. Citando, inclusive, o caso do Brasil, que em 7 anos dobrou o percentual de população que hoje consegue ingressar em instituições de ensino superior. No entanto, esses autores apresentam a seguinte observação: o crescimento nas matrículas não incluiu de igual modo todos os setores da população. Citam esses autores que a maior parte do ingresso aconteceu em universidades privadas mais novas, em instituições politécnicas, em cursos online, mas quase nunca nas universidades de maior destaque, relevo e futuro para quem nelas ingressa. E um excerto breve desse texto diz o seguinte: estudos recentes chamaram a atenção para as conquistas restritas daqueles que se beneficiaram do maior acesso e de programas específicos de admissão. As causas subjacentes que favorecem alguns grupos e discriminam outros variam muito, às vezes são um reflexo de políticas, às vezes de circunstâncias. Distribuir oportunidades igualitárias, determinar se um determinado grupo deve receber atenção especial na admissão e se a participação de outro grupo deve ser restringida.
tudo isso contribui para os dilemas da responsabilidade social que o ensino superior está sendo chamado a enfrentar. Senhores ministros, o que esses autores estão dizendo é que assegurar igualdade de condições no acesso ao ensino é muito mais do que simplesmente abrir a porta, porque muitos estudantes, prossegue o raciocínio desses autores, são prejudicados pelo que eles designam como uma variedade de marcadores de identidade, que entra e consegue vagas, às vezes, em detrimento de uma sociedade que não conta com o mesmo impulso e facilidades para ingressar na instituição. Outro ponto que nós reputamos incompatível com a Constituição, nessa quebra da congenialidade em função desse caso concreto, é o preceito do inciso 5º do artigo 208 da Constituição, que consagra uma regra de meritocracia. Este inciso 5º do artigo 208 diz que o acesso aos níveis mais elevados de educação se dará, diz o texto constitucional, segundo a capacidade de cada um. Essa é a letra constitucional. E o professor Jorge de Miranda, fazendo um comentário a outro sistema, mas que se aplica em tudo ao nosso caso, diz o seguinte: ao passo que o ensino básico é necessariamente universal, por imperativo constitucional, e o ensino secundário pode vir a sê-lo por decisão legislativa, o ensino superior não o é. E nem poderia ser, diz o professor Jorge Miranda, por causa das desigualdades naturais entre os homens, de aptidões, de vocações, de interesses, e reconhecê-las não vai contra o princípio. Tudo está em apurar tais capacidades mediante formas e provas objetivas, fiáveis e minimamente consensuais. A expansão do acesso ao ensino é, evidentemente, um grande desejo e anseio da universidade, mas não por essa via prevista nessa norma, que, na prática, aniquila a ideia de meritocracia, e também por essa via que em nada se assemelha ao sistema de cotas, que o Supremo já chancelou, com todas as observações feitas, e que existe como fundamento legítimo, porque fincado esse sistema de cotas numa razão objetivamente identificável na historiografia brasileira e de todos os países que, em geral, aplicam esse sistema. Por isso, para concluir, senhor presidente, enfatizamos que a norma veicula um tratamento desigual, que a princípio, em tese, não é inconstitucional, mas, veja, veicula uma matrícula, o direito de matrícula do militar ou de seus dependentes, a qualquer época, enquanto a sociedade se submete aos momentos em que os critérios seletivos estão disponíveis, e independentemente de vaga, ao passo que a sociedade disputa vagas e somente acede a elas segundo a capacidade da Constituição, termo usado no inciso 5º do artigo 208 da Constituição. Por isso que nós pedimos simplesmente que se preserve a regra da congenialidade, como tentou fazer a universidade quando, na esfera administrativa, indeferiu o pleito de transferência e, portanto, provimento ao recurso, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Por gentileza, Vossa Excelência me permite que faça uma pergunta ao eminente procurador, que assomou a tribuna. Senhor procurador, eu verifico que se trata de um recurso extraordinário que foi interposto contra um mandado de segurança cuja liminar foi deferida no dia 10 de maio de 2007. E vejo também que há uma certidão nos autos em que consta que o Tribunal Regional Federal, não sei de que região é, a letra está muito miúda. Quarta região. Negou o provimento à apelação da Universidade Pública em 2008. Nós estamos em 2018. O curso de Direito
leva, em regra, 5 anos para se completar. Eu quero saber se esse interessado, esse estudante, esse servidor público militar federal ainda está na universidade ou já se formou, enfim, se esse pleito está ou não prejudicado, se esse feito está ou não prejudicado. Presidente, ministro, realmente houve uma cessação de tempo, né, nesse curso. Não tenho a informação precisa agora. Eu imaginava, eu peço até escusas de ter surpreendido Vossa Excelência com uma indagação tão pontual, mas isso me parece que decorre da própria leitura dos autos, em se tratando de recurso extraordinário, onde se examina fatos, não é? Sobretudo concretos. Me parece que, em tese, ainda que esteja submetido à repercussão geral, esse caso está prejudicado, porque imagino que o aluno já tenha se formado há muito tempo. Eu poderia só fazer uma ponderação muito breve? É porque é o terceiro recurso, salvo engano, que perde o objeto nessa circunstância, como o ministro corretamente. O importante talvez seja fixarmos a tese. Foi o que nós pensamos. Mas talvez devêssemos, então, escolher um outro feito, né? Apontar um outro feito. Porque esse vamos ouvir o relator inicialmente sobre o ponto. Ministro Lewandowski. Eu apenas quero contribuir para os debates, porque senão nós estamos desenterrando aqui um cadáver. Relator, depois passo a palavra a Vossa Excelência. Ministro relator. Pois não, senhor presidente, cumprimento o ilustre procurador federal e passo ao voto, senhor presidente e eminentes pares, dizendo que o que se examina aqui é o que está contido no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o que está contido no recurso extraordinário. Com a devida vênia da sustentação oral que se fez da tribuna, há vários aspectos aqui que foram suscitados e que não estão no recurso extraordinário. De modo que a interposição oral das razões do extraordinário, inclusive de fatos, me parece, com todo o respeito e devida vênia, extemporâneo. Eu estou me circunscrevendo aquilo que o tribunal decidiu e o que está nas razões do recurso extraordinário. Portanto, eu inicio cumprimentando a sustentação e fazendo esta conformação, por assim dizer, dessa percepção e, em relação a um outro aspecto que também decorre da ilustrada sustentação oral, é que a preliminar de ofensa, ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal e a necessidade de fundamentação das decisões judiciais não foi também sequer reiterada da tribuna, o que, embora não signifique, obviamente, uma abdicação, mas, de qualquer sorte, essas preliminares todas, pelas razões que estou colocando no voto, estou afastando-as para adentrar ao mérito especificamente do exame e propor uma tese, caso, eventualmente, esta seja a compreensão. E no que diz respeito ao mérito, senhor presidente, o Tribunal Regional Federal assim assentou ao julgar a apelação. O impetrante servia como militar no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, e estava matriculado no curso de bacharelado em Direito da Uniswan, nas disciplinas relativas ao 4º e 5º períodos, quando foi transferido por necessidade de serviço para o comando do 5º Distrito Naval, situado em Rio Grande. A transferência ex officio e o direito à matrícula na localidade de ensino, independentemente de vaga, assentou o TRF, estão previstos no artigo 1º da Lei 9.536/97, segundo a qual a transferência ex officio a que se refere o parágrafo 1 do artigo 49 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano, e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerido em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora ou para a localidade mais próxima dessa. Assentou ainda o tribunal no acórdão recorrido
Estou ainda fazendo referência a essa decisão, que é essa que está aqui em debate. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta em inconstitucionalidade 3324, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo sem redução de texto, assentando a inconstitucionalidade no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança nele disciplinada de instituição particular para a pública, encerrando a cláusula, abre aspas, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, fecha aspas, a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere. No entanto, assentou o tribunal de origem, o Supremo deixou assentado que aquele artigo 1º pode ser aplicado com o amplo alcance de sua redação na hipótese de não existir instituição congênere que ofereça o mesmo curso na cidade de destino. Assim, para a transferência do servidor público, deve ser observada a situação do estabelecimento ser congênere, com exceção de que somente poderá ocorrer a transferência de instituição de ensino privada para a instituição pública na hipótese de na cidade de destino existir apenas instituição pública que ofereça o mesmo curso superior. E assentou o tribunal, a hipótese dos autos enquadra-se na situação acima descrita, pois não há no município de Rio Grande universidade particular que ofereça o curso de Direito, assentou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. As condições de transferência foram satisfeitas, de modo que há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, devendo ser assegurado ao impetrante o prosseguimento do curso de Direito na Fundação Universidade do Rio Grande. E aí cita precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, e negou-se provimento à apelação. Lá foram interpostos embargos de declaração, aonde a alegação de omissão restou rejeitada. A leitura dos termos da fundamentação trazida no acórdão permite concluir que aquele TRF indiscutivelmente prestou a jurisdição e, portanto, por esta razão, examino, superando, como já disse, todas as preliminares, a alegada ofensa à igualdade de acesso no ensino público. Quanto a esta alegação, e como disse, senhor presidente, tenho aqui em mãos cópia do recurso ordinário. Estou examinando os argumentos que vieram postos nas preliminares e no mérito do recurso ordinário. O primeiro argumento, alegada ofensa de igualdade de acesso no ensino público, ou seja, alegada violação dos artigos 5º, caput, inciso 54 deste artigo 5º, caput do artigo 37, 206, inciso 1º e inciso 1º do artigo 208 e inciso 4º desse mesmo artigo da Constituição da República. E entendo que não assiste, quanto à alegada ofensa à igualdade de acesso no ensino público, não assiste razão à recorrente. Cito e reproduzo os parâmetros constitucionais postos a debate e trago à colação a seguinte reflexão. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.324 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, julgamento publicado em 5 de agosto de 2005, o plenário do Supremo Tribunal Federal, examinando precisamente esses artigos aqui tidos pela recorrente como violados, julgou por unanimidade, parcialmente procedente ação direta, abro aspas, para, sem redução de texto do artigo 1º da Lei 9.536, de 11 de dezembro de 1997, assentar-lhe a inconstitucionalidade, no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para a pública, encerrando a cláusula entre instituição vinculada a qualquer sistema de ensino, que está naquele dispositivo, e continuo citando o julgamento, a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere, fecho aspas da citação que fiz. E ainda de acordo com o voto condutor da maioria,
abro aspas novamente, dar-se-á a matrícula, segundo o artigo 1º da Lei 9536, em instituição privada, se assim ou for a de origem, e em pública, caso o servidor ou dependente for egresso de instituição pública, fecho aspas. A recorrente, ou seja, a fundação, invoca precisamente esse precedente para solicitar que seja reformado o acórdão objeto do extraordinário. Da leitura do acórdão recorrido, é possível perceber que a interpretação ali fixada foi justificada pela distinção do caso. Isto porque, de acordo com as razões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no acórdão recorrido, não teriam sido examinados no precedente desse Supremo Tribunal Federal os casos de transferência em que não haja instituição congênere, como registrou o acórdão recorrido, e aqui reproduzo o texto do Tribunal Regional Federal em que realiza esse distinguish. Em relação a esse ponto, estou assentando que assiste razão ao que deliberou o Tribunal Regional Federal. Não houve, em meu modo de ver, deliberação naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca da extensão do entendimento consagrado na ação direta aos casos de transferência para cidades em que não houvesse instituição de ensino congêneres. O que houve por ocasião dos debates de julgamento foram indicações dos ministros dessa Corte a fim de que tal controvérsia fosse deixada para processos subjetivos. Cito, entre aspas, trecho de diálogos daquele julgamento. Abro aspas. O senhor ministro Carlos Veloso afirma: mas a observação de Vossa Excelência é interessante. Imaginemos que o estudante esteja matriculado em um curso, lembrou a ministra Ellen Grace, como oceanografia, que só existe em 2 ou 3 universidades brasileiras. Afirmou o senhor relator, o eminente ministro Marco Aurélio. Vamos deixar o deslinde para o processo subjetivo, ou mandado de segurança. Afirmou, então, o senhor ministro Carlos Aires Brito. Mas penso nessa situação, embora seja uma observação lateral, não é central. Certamente já estou de acordo com os 2 votos, mas pergunto a Vossas Excelências, é possível sim ocorrer isso? Afirma o então presidente, que o antecede ministro Dias Toffoli nesta honrosa cadeira da presidência suprema, o eminente ministro Nelson Jobim, na presidência, disse então, deixa para o mandado de segurança. E o ministro Carlos Brito, nesse excerto que conclua a citação, deixamos para o controle difuso, fecha aspas. Portanto, entendo que não há no precedente invocado solução nítida para a hipótese desse recurso ordinário. A questão que se deve colocar é, então, saber se as razões acolhidas pelo tribunal quando do julgamento da ADI 3324 devem ser aplicadas à hipótese de transferência ex officio de servidor sem existir instituição congênere de origem. É esta tese que está no acórdão recorrido. E é esta tese que eu estou examinando, como disse, decotando outros argumentos somente aportados na tribuna e que não estão no recurso extraordinário. Se me permite... Pois não, senhor presidente. Inclusive, o tema, como está colocado na ementa do número 57 da repercussão geral, é exatamente na sua parte final, na falta de universidade privada congênere à de origem, no caso, no município específico. Perfeitamente. Eu agradeço a Vossa Excelência com a precisão cirúrgica em relação ao tema para o qual a repercussão geral foi reconhecida. Por isso, senhor presidente, entendo que não ofende a Constituição Federal a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública se inexistir instituição congênere à da origem. Exatamente o tema. Há 2 razões para isso. A primeira decorre da parte dispositiva do precedente na ADI 3324. Muito embora não haja nas razões dos votos que julgaram a ação direta menção expressa à hipótese,
o acórdão nos autos, em seu dispositivo, adotou a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Por meio dessa modalidade de decisão, o tribunal preserva o texto impugnado e afasta uma interpretação tida por incompatível com a Constituição. E aqui cito a doutrina do eminente professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Luiz Guilherme Marinoni, com diversos coautores, curso de Direito Constitucional. Noutras palavras, e deixo a citação no corpo do voto, noutras palavras, tendo em vista que as normas jurídicas podem ter vários sentidos, a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto permite ao intérprete afastar o sentido tido por inconstitucional, preservando-a para as demais situações. O tribunal poderia ter assentado uma única interpretação possível, por meio da interpretação conforme a Constituição. Mas as técnicas, embora semelhantes, não se confundem. O tribunal adotou a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto, e não a da interpretação conforme. Essa distinção é de imenso relevo para o desado do caso concreto, e cito, quanto a essa distinção, o curso de Direito Constitucional do professor Bernardo Gonçalves Fernandes. Dessa forma, em virtude da técnica decisória acolhida pelo tribunal, o direito invocado nos termos do artigo 1º da Lei 9536 é inconstitucional apenas em relação à interpretação que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança nele disciplinada de instituição particular para instituição pública, encerrando a cláusula, entre aspas, entre instituição vinculada a qualquer sistema de ensino, fecha aspas, a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere. Noutras palavras, à exceção dessa interpretação julgada inconstitucional pelo tribunal, o artigo 1º em pauta continua válido. Assim, porque na hipótese do acórdão recorrido nos autos, há amoldamento ao contexto normativo e, portanto, entendo por não afastar a compreensão acolhida pelo tribunal. A segunda razão pela qual é improcedente o presente recurso é que, mesmo que se sustente que este tribunal, o Supremo Tribunal Federal, deveria reexaminar a decisão dada nesta DT 3324 para declarar inconstitucionalidade integral da norma ou fazer uma interpretação conforme, o juízo de proporcionalidade feito na ação direta, em que se optou por exigir a congeneridade, não pode ter aplicação para a hipótese dos autos, com a devida vênia do que alega o parecer da Procuradoria-Geral da República. No parecer, a Procuradoria alegou que reconhecer o direito individual do recorrido à educação superior na universidade pública implica fazê-lo prevalecer sobre o direito coletivo de acesso em igualdade de condições, refazendo o juízo de proporcionalidade realizado no referido julgamento, aquele da DI 3324. Isto disse o Ministério Público nos autos, mas a situação é distinta, seja porque restringe imoderadamente o exercício do direito à educação, e não me passa pela percepção que o Ministério Público sustente imoderadamente restrições ao exercício do direito à educação, seja porque a garantia de ensino é tão importante quanto o acesso a ele. E a garantia de matrícula não é desproporcional, o que torna as demais interpretações daquele artigo 1º da Lei 9536 plenamente compatíveis com a Constituição. No presente caso, exigir que a transferência se dê entre instituições de ensino congêneres praticamente inviabilizaria o direito à educação não apenas dos servidores, mas de seus dependentes. Solução que, além de ir de encontro à disciplina feita pelo legislador, exclui por completo a fruição de um direito fundamental. Impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência compulsória de ofício, quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso ou sua desistência. Assim,
permitir a matrícula ante a inviabilidade de um dos direitos em confronto não se afigura desproporcional. Poder-se-ia, e assim, senhor presidente, vou concluindo os argumentos que trago ao debate, poder-se-ia argumentar que a garantia de igualdade de acesso não poderia ceder ante eventual interesse da administração na transferência de seus servidores, ou ante o direito que ele e seus familiares teriam na continuidade de seus planos de ensino. Na situação limite, em que não é possível ao servidor exercer o seu direito à educação, tanto o direito à educação invocado pelo Estado, quanto o que solicitam os servidores têm o mesmo conteúdo, razão pela qual, dada a ausência de outras opções fáticas, deve a jurisdição constitucional guardar deferência em relação à opção normativa realizada pelo legislador. E, portanto, senhor presidente, eu estou entendendo correta a interpretação dada pelo Tribunal de Origem, trago à colação outros argumentos em que detalho a compreensão do julgamento na ADI 3324, na linha do que já me referi, trago à colação julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, diversos acórdãos em recurso especial que aqui menciono e cito nesta perspectiva e concluo, senhor presidente e eminentes pares, por assentar a compreensão segundo a qual a transferência de ofício assegura ao servidor público federal, civil ou militar, estudante ou a seu dependente, a matrícula em instituições públicas na hipótese excepcional de falta de universidade congênere à de origem. Por isso, nego o provimento ao recurso extraordinário e é como voto. Presidente. Sim, ministro Marco Aurélio, com a palavra. Em 2007, foi implementada uma tutela antecipada. E o recorrido estava, àquela altura, no 5º período, no 5º semestre. Se aditarmos 3 anos, considerada essa data 2007, vamos imaginar a conclusão, sem percalços, do curso em 2010 e hoje estamos em 2018. O processo é subjetivo e a colocação feita pelo ministro Ricardo Lewandowski ficou sem resposta. Concluiu ou não o recorrido curso de Direito, ele cabo da Marinha de Guerra do Brasil. Se concluiu o curso de Direito, o recurso que visa a insubsistência da matrícula na universidade pública está prejudicado, mesmo porque nós podemos chegar ao provimento do recurso. E aí, qual será a consequência? Tornar insubsistente a qualificação de bacharel em Direito do recorrido? Por isso que eu penso que devemos, presidente, porque o processo, vou repetir, não é objetivo, é subjetivo, há um conflito de interesse, devemos, pelo menos, implementar a diligência para saber se já foi concluído o curso. E se o foi, está prejudicado o recurso interposto pela universidade. Eu aqui estou verificando, senhor presidente, salvo o melhor juízo, a menos que seja um homônimo, ele já está cursando até a pós-graduação, mestrado. Eu agradeço as observações. Eu penso... Vossa Excelência me permite, senhor presidente? O ministro Alexandre de Moraes já vem há algum tempo... Só uma consideração. Eu vou procurar ordenar os trabalhos de acordo com a sinalização e a ordem da sinalização. Antes, como é a minha primeira... E sempre o relator tem a precedência, evidentemente. Como é a minha primeira manifestação, cumprimentar novamente o ministro Dias Toffoli pela assunção da presidência, reafirmando aqui minha certeza absoluta no sucesso da sua gestão, ministro. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação da necessidade, com a devida vênia, que é o ministro Marco Aurélio, o ministro Ricardo Lewandowski, a necessidade de analisarmos a tese. E explico por quê. Porque assim o fizemos na semana passada e retrasada, em relação ao ensino domiciliar. A questão do ensino domiciliar,
ambas, essa e a outra, ambas vindo do Rio Grande do Sul, a questão do ensino domiciliar se pedia, né, há 11 anos atrás, que a criança pudesse fazer o ensino fundamental e médio em casa. Depois de 11 anos, ele já havia terminado o ensino médio, o ensino fundamental e médio na escola, mas era como foi, e 3 sessões assim o demonstraram, foi importante a discussão da tese para garantir a segurança jurídica. Aqui, entendo, se trata da mesma hipótese, porque, como já foi ressaltado na tribuna, é o 3º caso que chega, os 2 primeiros foram tendidos prejudicados. Infelizmente, a sucessão de recursos, é possível que não se analise a tese nunca. E isso pacifica, isso dá uma orientação, inclusive para que as universidades, se o julgamento for, como aponta o ministro relator, se preparem. De outro lado, para que o serviço público, se o julgamento for do outro lado, tenha um cuidado maior nas remoções. Então, entendo absolutamente necessário, como já fizemos em outros casos, quando o caso concreto, já prejudicado, estava, analisarmos a tese. Senhor presidente, eu peço a palavra. Só o ministro relator havia, só para seguir a ordem. Pois não, porque esse tema não foi ferido pelo ministro relator. Sem dúvida, eu ouço com prazer o ministro Lewandowski. Senhor presidente, eminentes pares, eu não discuto a importância da tese. É evidente que essa é uma tese recorrente que um dia terá que ser enfrentada. O que eu apenas gostaria de dizer é o seguinte: se nós adotarmos essa posição respeitável do ministro Alexandre de Moraes, nós estaremos identificando um processo subjetivo, um RE, que teve a repercussão geral reconhecida, com o processo de natureza objetiva. Nós vamos ter exatamente a mesma tramitação. Nós, até este momento, o que fazíamos? E se for esta orientação desse egrégio plenário, nós não faremos mais, ou pelo menos eu não farei mais. Se o RE está prejudicado, nós escolhemos outro caso dos milhares que estão sobrestados para substituir exatamente, enfim, o caso prejudicado e para trazer a tese a plenário. Agora, se toda a tese é importante, e realmente quando ela é apontada para repercussão geral, nós, então, independentemente de estar ou não prejudicado, e aí no futuro nós podemos ter até um vício formal insanável, ou a falta de uma procuração, ou a parte ilegítima, eventualmente outro vício intransponível, nós, então, superamos esses vícios e vamos dizer, não, a tese é importante e vamos julgar. Mas, se for esta a posição do egrégio plenário, eu acho até muito razoável. Vamos, então, identificar os processos subjetivos com os objetivos e vamos enfrentar, como sempre temos enfrentado, sobretudo depois de um belíssimo voto como esse proferido pelo eminente relator Edson Fachin. Tanto o ministro Luiz Roberto Barroso quanto o ministro Luiz Edson Fachin pedem a palavra. Também, presidente. Mas eu gostaria independente disso, desde logo na tentativa de ordenar os trabalhos, de dizer que nós já debatemos esse tema outras vezes. Um segundo ponto, o relator julgou o caso de acordo com os dados constantes nos autos. Então, para saber se já Aliás, houve... essa é uma afirmação recorrente. No colegiado, considerar o que está nos autos. Considerar o que está nos autos. Então, para um eventual não julgamento deste caso hoje, teremos que fazer como... Eu tomaria como uma questão de ordem colocada pelo ministro Marco Aurélio e também agora adendada pelo ministro Ricardo Lewandowski, de transformar o julgamento em diligência para poder aferir se há ou não há o prejuízo. Eu penso que nós poderíamos já votar isso. Eu, particularmente, adianto que já votei várias vezes no sentido de julgarmos a tese, porque a repercussão geral já objetivou os recursos extraordinários. Mas passo a palavra pela ordem. O ministro relator, Vossa Excelência havia pedido a palavra, mas há o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes que pedem a palavra. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu acho que o ministro Ricardo Lewandowski foi ao ponto. Mas eu acho que nós já fizemos um pouco esta transição, que é a objetivação
do controle incidental de constitucionalidade. Até porque a repercussão geral, embora ela não enseje reclamação de pronto, ela tem uma eficácia vinculante porque ela tem que ser aplicada pelos tribunais inferiores. De modo que esta objetivação, que é objeto da reflexão do ministro Ricardo Lewandowski, eu responderia afirmativamente. Nós já procedemos a essa travessia. Houve um caso do ministro Gilmar Mendes em que nós constatamos que estava prescrita a pretensão, mas, mesmo assim, seguimos para a deliberação sobre a tese. No caso do homeschooling, que nós julgamos aqui, o recurso tinha um problema, um vício de preparo e, consequentemente, em rigor técnico, não poderia ser conhecido, e nós superamos a questão do conhecimento, porque o artigo 1029 do novo Código de Processo Civil, presidente, permite e precisamente consagra essa tendência a que nos referimos aqui. O artigo 1029, parágrafo 3º do Código Fux, diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Portanto, é precisamente a possibilidade de se julgar a tese, mesmo que haja um embaraço, em princípio, insuperável relativamente ao caso concreto. De modo que eu entendo a preocupação manifestada pelo ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Marco Aurélio quanto a ser processo subjetivo, mas acho que nós promovemos a objetivação do controle difuso já em decisões anteriores e acho que o Código de Processo Civil ratificou esta linha de entendimento. De modo que eu acho que é possível votar a tese de repercussão geral, mesmo no caso de prejuízo do processo subjetivo concreto. Portanto, eu enfrento aqui exatamente o ponto que o ministro Lewandowski levantou. O ministro Gilmar Mendes havia pedido a palavra, mas eu já adianto desde logo que eu vou colocar essa questão como uma preliminar, até para nós definirmos essa questão. O ministro Gilmar, depois o ministro Celso gostaria de falar e o ministro Lewandowski. A essa altura, Vossa Excelência já pode proclamar. Presidente, também eu já tinha suscitado essa questão, já foi lembrado aqui que, de fato, o tribunal tem, em diversos casos, ressaltado essa objetivação do recurso extraordinário. E, a rigor, já há muito tempo. Nós temos manifestações, por exemplo, do ministro Sepúlveda Pertence nesse sentido, dizendo, por exemplo, da causa petente aberta do RE como um requisito da sua objetivação. Depois tivemos todo o fenômeno associado à repercussão geral. Recentemente, admitimos, inclusive, a possibilidade de declararmos a inconstitucionalidade incidente, tanto com eficácia geral. De modo que há toda uma construção nesse sentido. E nem estamos, como se sabe, desbordando do direito americano, que é nosso predecessor nessa matéria, no próprio contexto da Judicial Review. Eu me lembro que há uma palestra célebre, mais célebre é a palestra de Kelsen sobre jurisdição constitucional, em 1928, também no celebérrima Conferência de Professores de Direito Público, em que Heinrich Trippel disse que os americanos tinham concebido o processo como um processo objetivo, o processo constitucional como um processo objetivo. Já era essa, portanto, a perspectiva vista da Europa em 1928, seguindo modificações que tinham ocorrido nos Estados Unidos em 1925, a alteração do próprio processo constitucional. Portanto, isso já está presente. Se quiser lembrar um caso, que é sempre lembrado, já foi lembrado aqui,
é o caso Roe versus Wade, em que se perguntou, estamos discutindo aborto, mas a criança já nasceu. E alguém redarguiu. Nós não estamos aqui a discutir apenas o caso, mas estamos a discutir o tema. Portanto, a repercussão geral me parece que exige esta abordagem. Ademais, em se tratando de recurso extraordinário, me parece que todos esses casos, a sermos ortodoxos, estarão condenados a uma prejudicialidade, porque certamente vamos ter incidentes, vamos ter as impugnações, e dificilmente um recurso extraordinário chegará aqui antes de 4, 5, 6 anos. Mesmo um longo curso de medicina estará concluído antes de um pronunciamento definitivo da Corte, de modo que me parece que se deve encaminhar também nesse sentido já alvitrado pelo eminente relator. Ministro Celso de Mello, diz a palavra. Senhor presidente, nessa linha precisamente exposta pelo eminente ministro Gilmar Mendes, é preciso ter presente o que dispõe o próprio parágrafo único do artigo 998 do vigente Código de Processo Civil, que mesmo na hipótese radical de desistência do próprio recurso extraordinário, permite o prosseguimento do julgamento para que, então, se fixe a tese, estabelecendo exatamente essa dissociação, esse tratamento autônomo que há no âmbito do recurso extraordinário com repercussão geral entre o direito vindicado pela parte, de um lado, e a tese a ser examinada e formulada pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não inibe o enfrentamento da tese objeto do recurso especial ou, no nosso caso, do recurso ordinário, o fato de ter havido a desistência recursal ou mesmo em razão de ter ocorrido uma situação anômala que, no plano de um recurso de perfil estritamente subjetivo, impeça até mesmo o seu conhecimento. Mas, de qualquer maneira, isso não obsta que o tribunal, prosseguindo, examine a tese, embora não aplique a tese ao caso concreto, tendo em vista a situação anômala nele registrada. Então, eu penso que o caso está bastante debatido. Eu vou colocar, se me permite, mas passarei a palavra após a formulação da questão de ordem ao eminente relator, colocarei em votação a questão de ordem formulada pelos ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, no sentido de o julgamento ser interrompido para se diligenciar no sentido de verificar se já haveria ou não a perda de objeto em relação ao recorrido estar ou não ainda cursando o respectivo curso. Eu passo a palavra, então, ao eminente relator para que profira o seu voto sobre a questão de ordem. Senhor presidente, com o devido respeito aos eminentes colegas que formularam a questão de ordem, na percepção que tenho, voto pelo não acolhimento da questão de ordem e pela continuidade do julgamento, deliberando-se sobre a tese num ou no outro sentido que está posta ao debate no tema 57. É nesse sentido que me manifesto. Ministro Alexandre de Moraes. Acompanho o relator. Ministra Rosa Weber. O relator, presidente. Ministro Luiz Roberto. O presidente, também eu penso da mesma forma. Eu acho que nós afirmamos a tese da repercussão geral. Depois, se ela estará ou não prejudicada em relação ao caso concreto, caberá no momento da execução. Portanto, eu estou acompanhando a posição do relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu talvez cause uma certa surpresa, mas eu vou acompanhar o relator,
Eu não estou me opondo a que julguemos a tese neste momento, porque acho isso importante. Até tendo em conta a razoável duração do processo, penso que não é o caso de nós remetermos esse processo à primeira instância em diligência para saber se o recorrente já se formou ou não. Eu apenas queria exatamente firmar este entendimento, porque daqui para frente nós não substituiremos mais aqueles processos que eventualmente estejam prejudicados por alguma razão e o levaremos diretamente ao plenário. Apenas observo, senhor presidente, o seguinte: nós teremos, então, dois tipos de processos de natureza objetiva. Quer dizer, estes RS e as ações diretas que nós conhecemos, que são, inclusive, constitucionais. Com uma diferença: os RS que têm a repercussão geral reconhecida serão, de certa maneira, uma ação objetiva de segunda categoria. Porque eu vejo que aqui, senhor presidente, nós estamos, no fundo, agora até ouvindo o voto do eminente relator, nós estamos discutindo a constitucionalidade, ou pelo menos o alcance do artigo 1º da Lei 9.536 de 97, que é aquela que supostamente garante a transferência de um funcionário público, de um servidor público transferido de ofício para uma escola superior, pública ou privada. Muito bem, se estivéssemos em sede de uma ação objetiva, o que é que nós faríamos aqui? Nós ouviríamos a presidente da República, que se manifestaria por meio da eminente advogada-geral da União, ouviríamos o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, nós admitiríamos amici curiae. Então, se nós aqui, neste momento, estivermos, de certa maneira, convolando ou assemelhando esses recursos extraordinários com repercussão geral aos processos objetivos, nós temos que trilhar todas as consequências que isto leva. Nós temos que ampliar, talvez, o número de pessoas que são ouvidas para se manifestar nos autos e também admitir incondicionalmente os amici curiae, porque nós estamos diante de um processo objetivo para todos os efeitos. Então, senhor presidente, feitas essas observações, entendendo que o plenário tem sempre razão, que a maioria é sábia com relação ao ponto de vista da minoria, eu acompanho o relator no sentido de não converter o julgamento em diligência, mas com essas observações. Nós estamos agora dando um passo muito importante, equiparando esses dois tipos de feitos, ou dando agora com todas as letras, é uma tese que o ministro Gilmar Mendes já vem defendendo há muito tempo, que é a objetivação dos RS, mas eu digo sempre, o ministro Fachin, o ministro Gilmar Mendes, que são cultores do alemão, eu digo sempre, é uma expressão popular alemã que diz o seguinte: wer A sagt, muss auch B sagen. Quem diz A tem que dizer B também, necessariamente. Ou seja, se nós objetivamos esse processo, um processo subjetivo, nós temos que, primeiro, admitir, sem qualquer tipo de restrição, os amici curiae. É uma das consequências, as demais virão naturalmente, penso eu. Ministro Lewandowski, só para fazer esse diálogo, quer dizer, até o seu comentário interessante sobre ser um processo objetivo de segunda. O processo é subjetivo, mas se houver um problema que comprometa a sua subjetividade, é possível prosseguir pelo caráter puramente objetivo. Mas quando o Código de Processo Civil, e anteriormente a lei, mas agora o Código de Processo Civil, estabeleceu que a tese firmada em repercussão geral vincula os juízes e tribunais inferiores, sim, acho que nesse momento o Código objetivou. Vossa Excelência tem razão de ser uma objetivação, aspas, de segunda, fecho aspas, porque, no caso do processo objetivo, o desrespeito à tese faz caber reclamação imediatamente. No caso da repercussão geral, o Código exige o esgotamento das instâncias ordinárias. Então, é vinculante, mas não permite chegar per salto ao Supremo. De modo que aí a qualificação de segunda talvez se aplique por esta razão. Mas a objetivação, eu acho que vem desde o momento em que se criou a repercussão geral. E, portanto, o que há de novidade é poder prosseguir, mesmo que haja um problema insanável no caso subjetivo. Mas eu concordo com a análise de Vossa Excelência. Presidente, só também Pois não.
detalhe aqui em relação ao que foi dito pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também entendo importantíssimo, porque é necessário a equiparação das duas hipóteses, mesmo tendo essa questão da reclamação. Mas eu só não concordo em se dizer que é de segunda categoria, pelo seguinte... Não, sim, mas eu coloco por quê. O filtro para transformar o que é subjetivo em objetivo, a repercussão geral, esse filtro, que seria o equivalente à iniciativa daqueles que têm para ação direta, para arguição, o filtro são os 4 ministros, no mínimo 4 ministros admitindo a repercussão geral. Então, a objetivação não se dá automaticamente, a objetivação se dá, no mínimo, 4 ministros entendendo que há repercussão. E, na prática, nós verificamos no plenário virtual, as repercussões são aceitas quase sempre por 8, 9 ministros. Esse filtro realmente, ao meu ver, que permite que nós possamos discutir a tese e não somente o caso concreto. Ministro Marco Aurélio, formulador. Presidente, defrontamos-nos com um processo subjetivo. Somos convocados para julgar, para apreciar um recurso extraordinário. E essa apreciação deságua no conhecimento ou não conhecimento, no provimento ou desprovimento do recurso. Ante a organicidade do direito, não posso fugir a essa conclusão, sob pena de o sistema ficar capenga. Imaginemos que se forme maioria no sentido do provimento do recurso. Qual será a consequência? O afastamento do cenário jurídico do acordo impugnado mediante esse mesmo recurso. Não podemos levar às últimas consequências a visão segundo a qual, admitida a repercussão geral, o processo subjetivo se torna, se transforma, se transmuta em processo objetivo. Penso que caberia a diligência. Eu próprio, se fosse relator, ante a passagem do tempo, teria feito a diligência para saber se ainda persiste a matrícula do cabo da Marinha de Guerra do Brasil. Não sei se ele é intendente ou é embarcado, mesmo assim nós temos militares intendentes embarcados, né? Se ainda persiste a matrícula que o recorrente visa fulminar. Por isso, mantenho, presidente, a colocação primeira. Agradeço. Como voto, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, a orientação que vem prevalecendo nesse julgamento acentua, a meu juízo, o perfil claramente objetivo do recurso extraordinário, dissociando o exame da pretensão individual, deduzida no apelo extremo, da análise da tese jurídica nele veiculada. Por isso que me parece, senhor presidente, que a eventual extinção anômala do procedimento recursal, ainda quando gerada, até mesmo pela própria desistência recursal, não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida pelo plenário desta Corte. Há uma base normativa a partir da qual o Supremo Tribunal Federal vem desenvolvendo esse entendimento que já aplicou em casos anteriores. E a base normativa que me refiro acha-se consubstanciada no próprio parágrafo único do artigo 998, que claramente estabelece um corte no âmbito do recurso extraordinário ao distinguir a questão puramente individual, a controvérsia puramente individual nele suscitada, do tema central deduzido na tese a ser formulada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, senhor presidente, a mim me parece que deve prevalecer a proposta do eminente ministro relator. Prosseguindo no julgamento. Ministro Gilmar Mendes, também acompanhando o relator, também eu acompanho o relator. Proclamo o resultado.
que, por maioria, nos termos do voto do relator, foi rejeitada a questão de ordem apresentada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de adiar o julgamento para diligências. Então, agora, uma vez proferido já o voto de mérito, senhor relator, Vossa Excelência, gostaria de novamente fazer uso da palavra? Apenas para reiterar, senhor presidente, que no dia 4 de agosto de 2015, então, já na presidência desse tribunal, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a redistribuição dos autos a mim, como sucessor, neste caso, de Vossa Excelência. Isso foi 4 de agosto de 2015. E, nesse despacho, Vossa Excelência assentou que este feito representava a repercussão geral do tema 57. 21 dias depois, no dia 25, pedi pauta e apresentei o relatório. Portanto, ainda que com algum lapso temporal já transcorrido, estamos hoje a examinar o tema à luz da tese em repercussão geral. E penso que hoje nós colocamos um final numa discussão que era recorrente a respeito da objetivação ou não do RE, o que nos permitirá, nos feitos futuros, aprofundarmos diretamente o mérito das questões, que é o que eu passo a fazer no caso específico, uma vez já colhido o voto bastante claro do eminente relator, como o voto do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu vou encurtar meu voto, vou juntar o voto. Eu parto da mesma premissa do eminente relator, que essa hipótese não foi tratada especificamente na DI 3324, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, mas essa hipótese, com a distinção necessária, se aplicam os fundamentos necessários analisados àquela hipótese. E são dois. O primeiro é que não foi o servidor, e aqui o servidor público militar, não foi o servidor que pediu a transferência. A transferência é compulsória, a transferência faz parte da carreira, no caso, não só das carreiras militares, mas as carreiras, e hoje se debate muito no Brasil a questão da segurança pública, as carreiras policiais em cidades de fronteira, cada vez mais necessitando transferências, a Receita Federal, ou seja, inúmeras carreiras de Estado, onde o servidor, seja militar, seja civil, ele necessita, para que continue os seus estudos a partir de uma transferência, necessita que exista uma universidade. Logicamente, em existindo naquele local uma universidade congênere, pública, privado, como ficou assentado na DI 3324, essa é a regra. Agora, não existindo, não se pode, a meu ver, até ferindo aqui o que nós discutimos longamente, a questão da educação, em sessões passadas, sob pena de afastar o servidor do seu direito à educação também, aqui a educação do curso superior, não se pode impedir que ele tenha direito a essa transferência numa instituição não congênere, por ausência da instituição congênere, porque é uma excepcionalidade. E aqui nós estaremos não privilegiando, mas sim nós estaremos dando um tratamento diferenciado, porque as circunstâncias e as especialidades de cada carreira são diferenciadas. Se ele foi obrigatoriamente removido, transferido, ele deve ter o direito de continuar seu estudo. E no caso específico aqui da vida militar, não é incomum, todos nós sabemos, não é incomum, na verdade é a regra, as transferências que levam a uma vida diferente da vida civil, não só o militar, mas todos os seus familiares, e não poderia, nem o militar, nem os seus familiares, não poderiam ser penalizados pelo Estado, pelo mesmo Estado que exige a sua transferência, negar a eles a possibilidade da continuidade à educação. Acrescento em relação aos militares um argumento, aos belos argumentos trazidos pelo ministro Fachin, que é o artigo 142, inciso 10 da Constituição Federal. O artigo 142, inciso 10, expressamente determina
é que a lei deve dispor, a lei que regulamenta a carreira militar, as leis que disciplinam a carreira militar devem dispor entre direitos, deveres, mas outras situações especiais decorrentes das peculiaridades do exercício das atividades militares. Se encaixa também aqui, ao meu ver, expressamente. Se faz parte da carreira as transferências, deve fazer parte também a aplicação do artigo 1º da lei e não existindo instituição congênere, a matrícula naquela instituição existente, no caso aqui a instituição pública. Nesses termos, com essas rápidas palavras, acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu, ao estudar a matéria, cheguei à mesma conclusão que o ministro Luiz Edson Fachin. A primeira, de que o precedente, o pronunciamento anterior do Supremo não enfrentou especificamente este ponto. E quanto ao mérito, acho que o ministro Luiz Edson Fachin propõe uma solução natural e óbvia e que corresponde ao senso comum e que, no meu voto, presidente, porque assim tenho o hábito, traduzir na seguinte proposição: é constitucional a transferência do servidor militar removido ex officio de universidade privada para universidade pública, na hipótese de inexistir instituição de ensino superior congênere no local da sua nova lotação, que é a proposição que corresponde, em essência, ao que propõe o ministro Luiz Edson Fachin, e a quem acompanha. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, na ADI 3324, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, e colho da ementa respectiva, registrou-se que a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 9536 de 97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congêneridade das instituições envolvidas, de privada para privada, de pública para pública, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem de privada para pública. Na época do julgamento, o eminente ministro Carlos Brito já havia levantado a possibilidade que é objeto exatamente deste recurso extraordinário, ora em exame, e que autoriza se faça a distinção, afastando aquele precedente como inviabilizador da tese aqui sustentada pelo impetrante, porque na origem do recurso extraordinário nós temos um mandado de segurança. Então, digo eu, no meu voto, que a técnica da distinção se justifica e incide para afastar a resposta jurisdicional tomada naquela ADI 3324, porque configurada a questão de fato relevante, que é a ausência de correspondência de instituição de ensino escolar congênere no município para o qual o servidor público fora removido no interesse da administração. E, seguindo essa linha, eu estou absolutamente de acordo com o voto do eminente relator, a quem parabenizo, que entendo deu a resposta adequada ao tema. E, por isso, eu voto no sentido de conhecer do recurso extraordinário e, no mérito, voto pelo seu não provimento, a compreensão de que não ofende a Constituição Federal a previsão legal, no caso, o artigo indicado, que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a ele e a filhos, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. É o caso porque o impetrante cursava Direito numa faculdade, numa instituição privada e transferido para Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, ele só encontrou um curso de Direito em faculdade pública. É como voto, presidente. Agradeço, ministra Rosa Weber. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu entendo também que o ministro Fachin encontrou a solução que melhor atende aos princípios que regem a justiça, sobretudo a justiça feita no caso concreto.
penso que aqui o direito à educação supera ou se sobrepõe ao direito ou à isonomia que foi invocada naquele precedente que agora a ministra Rosa Weber fez alusão sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. Agora, eu vejo também aqui, senhor presidente, eu desde logo acompanho o relator no sentido do improvimento deste recurso extraordinário. Mas eu vejo que a recorrente, em nenhum momento dos autos, fez alusão à falta de vagas ou ausência de vagas. É preciso, talvez, antever que no futuro nós nos deparemos com alguma situação em que essa transferência se mostre impossível. Por exemplo, no caso de uma faculdade de medicina pública, onde as vagas são restritas, onde não é possível, como num curso de direito, e aí me permito até uma expressão talvez um tanto quanto inadequada para esse egrégio plenário, mas é do jargão acadêmico, os cursos de direito dependem de saliva e giz, sempre cabe mais alguém na classe. Quem dá aula numa escola pública, numa faculdade pública, como muitos de nós damos, verificamos que um a mais, um a menos na classe, na faculdade de direito, não é? Sobretudo Vossa Excelência, que cursou a Faculdade do Largo de São Francisco, sabe disso. Essas são classes imensas, podem entrar sem prejuízo mais alunos, mas numa faculdade de medicina, onde se depende de laboratórios, materiais, enfim, sofisticados, leitos hospitalares, aí essas transferências não são possíveis. Eu estou me deparando aqui, senhor presidente, com a portaria normativa número 10, de 6 de maio de 2016, que é do Ministério da Educação, que é uma portaria muito elaborada que dispõe sobre os procedimentos de alteração no número de vagas de curso de graduação ofertados pelas instituições de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, onde existem até fórmulas matemáticas que devem ser atendidas para o aumento de vagas, notadamente nos cursos de medicina, onde esses critérios são mais restritivos ainda. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator, neste caso concreto e com todas as consequências que essa nossa decisão trará, mas me reservo o direito de, no futuro, verificar que a eventualidade desta transferência se mostrar impossível, tendo em vista a natureza do curso e a limitação das vagas. Como voto. Ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, o relator, acho que o distinguishing em relação ao precedente da ADIM está bastante claro e bem delineado. Nós temos uma situação que, de fato, não foi ferida, pelo contrário, como disse agora a ministra Rosa, e já tinha sido observado, o ministro Brito chegou até a chamar a atenção de que essa situação se colocaria, de modo que eu vou acompanhar às inteiras o voto do eminente relator, desprovendo o recurso. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a esta altura, talvez se possa concluir que é interessante o servidor buscar até mesmo a transferência, quem sabe contando na administração pública com algum padrinho. Não é o caso concreto, porque o caso concreto envolve um servidor militar. Reconheço, presidente, que o tribunal de hoje não é o tribunal de 2004. O tribunal de 2004, em processo objetivo, emprestou ao artigo que serviu de base à decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, interpretação conforme. Interpretação conforme, assim revelada, e o trecho foi transcrito pelo Tribunal de Justiça para adotar uma posição contrária a essa mesma ótica. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente em parte a ação para sem redução do texto. Artigo 1º da Lei 9.536, de 11 de dezembro de 1997, assentar inconstitucionalidade no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança nele disciplinada de instituição particular para pública, encerrando a cláusula
aspas, está na lei, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, fecho aspas, a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere. Em síntese, dá-se-á a matrícula, segundo o artigo 1º da Lei 9.536/97, em instituição privada, se assim for a de origem, e em pública, se o servidor ou o dependente, por egresso de instituição pública, o servidor, em instituição privada, se assim for a de origem, e em pública, se o servidor ou dependente for egresso de instituição pública, tudo nos termos do voto do relator. Presidente, não quero defender aqui o voto que se tornou prevalecente, né? Longe de mim fazê-lo, né? Daria a mão à palmatória se reconhecesse a erronia desse julgamento realizado segundo a mesma Constituição com a qual nós nos defrontamos no dia de hoje e tendo em conta o mesmo dispositivo legal. Mas creio que acertou o tribunal. Não sei se a decisão, à época, foi unânime, não tem esse dado. Ao estabelecer considerado o livre acesso preconizado ao ensino superior no artigo 206 da Constituição Federal, essa vinculação, obstaculizando que a simples determinação de transferência conduza a matrícula daquele que fez vestibular para uma universidade privada, né, numa universidade pública, obstaculizando o acesso de outros estudantes. Mas o caso apresenta peculiaridades que não revelam a existência de direito líquido e certo. O que foi que articulou o recorrido na petição inicial do mandado de segurança? Que teria um ônus excessivo no que foi transferido na Armada do Rio de Janeiro para o Rio Grande, não o estado do Rio Grande do Sul, mas o município de Rio Grande, e que teria não só que fazer frente à mensalidade da universidade privada, como também a passagem de ônibus do Rio Grande, do município do Rio Grande, para o município próximo de Pelotas. E aí evocou o concurso da primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo. Há, no caso, uma impossibilidade de matrícula na congênere na universidade privada? Não, a não ser que se potencialize a questão patrimonial relativa ao ônus, tendo em conta a mensalidade do estabelecimento de ensino privado e também o que será gasto por mês, e apontou à época que gastaria cerca de R$14, né? E de volta, possível, portanto, a ida e volta para o município de Pelotas, gastaria cerca de R$14. Presidente, peço vênia para, julgando o mandado de segurança com a roupagem de recurso extraordinário, prover este último e assentar que prevalece a ótica de 2004, em que pese a transformação, e talvez já seja tempo de eu ir para casa, né? A transformação, a vida no colegiado e substancial no colegiado supremo, tendo em conta a composição de outrora, de 2004, e a composição de hoje, 2018. É como voto. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIM 3.324 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, reconheceu em favor de agentes públicos, civis ou militares e respectivos dependentes a garantia de matrícula
quando transferidos ou por motivo de interesse público ou em razão de conveniência da administração pública. Nesse julgamento plenário, esta Corte assegurou, em favor do aluno, matrícula, qualquer que seja o sistema de ensino, desde que respeitada a congeneridade das instituições de ensino. Vale dizer, de instituição particular para instituição particular, ou então de instituição pública para instituição pública, sendo indiferente, nesse último caso, de instituição pública para instituição pública, que se trate de instituição federal, estadual, distrital ou municipal. A solução preconizada pelo eminente ministro Edson Fachin, relator desta causa, segundo penso e peço vênia nesse sentido, para afirmar que tal solução confere sentido, atribui concreção e torna efetivo o direito fundamental à educação, que a todos assiste de modo difuso, considerado que dispõe o artigo 205 da Constituição da República. O eminente ministro, o relator, relembra-nos, em seu douto voto, precedentes nos quais o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, destacou que o servidor público, não importa se civil ou militar, removido ex officio, tem direito, em caráter de absoluta excepcionalidade, à transferência para estabelecimento público de ensino, quando inexistir no local de destino instituição privada que ofereça esse mesmo curso. E concluiu, destacando que a transferência é ex officio, a que alude o parágrafo único do artigo 49 da Lei 93, 94 de 96, regulamentada pela Lei 93, 56 de 97, assegura ao servidor público federal, civil ou militar, que seja estudante, ou a seu dependente, a matrícula em instituições públicas, na hipótese excepcional de falta de universidade congênere à de origem. E, nesse sentido, a solução construída pelo eminente ministro Edson Fachin confirma o próprio julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, que, tendo como relator o saudoso ministro Teori Zavascki, destacou que, nos termos do artigo 1º da Lei 95, 36 de 97, com a interpretação conforme à Constituição que lhe atribuiu esta Corte, os servidores públicos civis ou militares transferidos de ofício têm direito à matrícula em instituição de ensino superior do local de destino, observado, todavia, o requisito da congeneridade em relação à instituição de origem. No entanto, ressalvou-se, e foi exatamente o que ocorreu na espécie, a situação de excepcionalidade deste caso ante a inexistência, observa o saudoso ministro Teori Zavascki, relator do RESP 1.077.738 do Rio Grande do Sul, ressalvou-se a situação de excepcionalidade deste caso ante a inexistência de curso correspondente em estabelecimento congênere, razão pela qual deve ser assegurada a matrícula do servidor militar transferido ex officio por interesse da pública administração em instituição não congênere. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, eu voto no sentido, e com apoio, fundamentalmente, nas doutíssimas razões expostas pelo eminente ministro Edson Fachin, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso extraordinário. Obrigado. Também eu acompanho, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, o eminente relator. Permito-me apenas fazer um obiter dictum que está a látere do objeto da repercussão geral e deste recurso,
haja vista a manifestação feita pelo meu professor Ricardo Lewandowski. Sua Excelência, muito atento, lembrou da questão de determinados cursos que realmente há um limite e que, eventualmente, se fosse vir a ocorrer transferências, isso implicaria, inclusive, na qualidade e na possibilidade da oferta do curso. Por outro lado, é importante lembrar que outros cursos, ao longo do tempo, oferecidos por universidades públicas, há desistências e as vagas ficam abertas e a estrutura está lá, o professor está sendo pago, a estrutura física do ambiente para as aulas está lá, os servidores e funcionários estão lá e o limite de vaga ele não está completo porque ao longo do curso houve desistências. Eu penso, e isso é um obterdictum só que eu faço, que não há ofensa ao princípio da isonomia do acesso se, por exemplo, ao longo do curso, numa faculdade de Direito pública que houve aberturas de vagas, se fazer um chamamento e um exame para transferências de alunos de universidades particulares para lá serem aceitas após um exame de qualidade para, então, preencher aquelas vagas. Eu digo isso porque eu iniciei o nosso curso, ministro Alexandre, nós iniciamos com 450 colegas e terminamos, penso que em torno de 385, 390. Isso, exatamente, 375. Ou seja, mais de 50 vagas ficaram em aberto. Então, esse espaço público ele já está lá estruturado. Por que não permitir? Então, eu faço esse obterdictum para complementar, inclusive, só que com uma outra face da moeda. Eu vou, antes de passar a palavra do relator para fixar a tese, proclamar o resultado do julgamento. Por maioria, negaram provimento ao recurso extraordinário, vencido o ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento para denegar a segurança. Passo a palavra ao relator para a sua formulação de tese. Senhor presidente, eminentes pares, à luz dos debates, acolhendo algumas das sugestões que foram vertidas durante a troca de ideias nesse colegiado, eu proponho a seguinte tese. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere a de origem. É a tese que proponho a esse colegiado. Então, acompanho. Ministro Luiz Roberto. De acordo. Ministro Marco Aurélio. Na coerência. A coerência, presidente, como é que eu posso sufragar um entendimento que é diametralmente oposto ao que eu acabo de veicular como meu convencimento? Peço vênia, presidente. Eu estava aqui vendo coisas do gabinete, eu nem percebi o alcance da tese, então se admite, desde que não haja no município congênere. E Sua Excelência fixa a transferência ex officio. Sim, mas desde que não haja no município congênere, privada... Vossa Excelência não evolui, está... Somente os mortos não evoluem, presidente, mas nesse caso eu estou morto. Proclamo, então, que o tribunal fixou a tese nos termos enunciados agora há pouco pelo relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Ausentes justificadamente nesta sessão, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux. Eu vou, então, agora suspender a sessão para o intervalo regimental. Pediria aos colegas, como temos depois uma sessão administrativa, para tentarmos retomar por volta de 16h35. Está suspensa a sessão.